Fala pessoal, tamo junto de novo, que a paz de Cristo venha te alcançar e através desse meio a palavra do Senhor venha transformar e abundar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez em mais um podcast, onde nós vamos tratar acerca dos estudos nas Sagradas Escrituras. Estou aqui com o evangelista Iago Costa e nosso auxiliar, irmão Vitor Augusto. Quero passar aqui a palavra para o evangelista, para ele fazer o seu pronunciamento. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é um prazer e uma honra poder estar aqui mais uma vez para comentar acerca de mais uma parábola bíblica. Louvar a Deus aqui pela vida do meu amigo e companheiro de ministério, o irmão João Ranulfo, e também o nosso amigo e companheiro de ministério, Vitor Augusto. Saúdo a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Que nessa tarde a palavra de Deus venha ser um refrigério na tua alma e na tua vida. Agraciou Deus nos prestigiar com essa oportunidade de, juntamente com os nossos irmãos e companheiros fiéis em Cristo, estarmos reunidos neste momento solene para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus nessa hora. E aqui queremos introduzir a palavra do Senhor com o nosso irmão João Ranulfo. Amém. Se você tem uma Bíblia aí por perto, o nosso estudo será direcionado para o livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Evangelista, por gentileza, faça essa leitura para a gente. Está escrito assim na Bíblia: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém. Esse versículo, ou estes versículos pertencentes ao capítulo 25 de Mateus, traz a nós a lembrança de que o estarmos preparados é de suma importância e é de suma prioridade que nós temos que ter.
Tem uma coisa que é bem interessante nessa história, que foi até um pouco do que a gente falou ontem, que Jesus ele usava a imagem de pessoas para ilustrar fatos e acontecimentos. E dentre esta parábola aqui, esse acontecido, Jesus ele vai ilustrar talvez uma das mais importantes parábolas, mas não pós-vida, mas assim ainda em vida. E a gente vai aprofundar muito nesse assunto. E tem mais um detalhe que a gente vai abordar. É sobre a questão do azeite. Mas a gente vai destacar isso mais pra frente, irmão Vitor. Essa é uma das parábolas muito importantes que Jesus relatou dentro do seu ministério, que faz alegoria à sua vinda, como também ele fala exatamente no seu versículo 13, para estarmos preparados, porque não sabemos a que hora ele virá. E essa é uma história muito bela, da qual podemos desbulhar e extrair muitos benefícios para a nossa vida, para a nossa alma, o nosso cotidiano pautado nesta parábola. E como toda a escritura da palavra de Deus, podemos então ver que Cristo ele falou acerca dessas virgens, acerca dessas 5 prudentes, dessas 5 nécias, que referente à sua igreja, ao seu povo estabelecido na terra, que há pessoas que ainda estão achando que a volta de Jesus pode tardar e não estão se preparando para encontrar com ele. Mas há um grupo de pessoas ainda separados que estão preparando-se para encontrá-lo, porque não sabem a hora. E isso sim é uma alegoria de uma pessoa que age de forma prudente em todos os seus caminhos, por onde quaisquer que ele ande. Para você que a partir de agora está nos ouvindo, está escutando esse áudio, no vídeo anterior nós falamos um pouco acerca do que é parábola. Parábola, mais uma vez repetindo aqui, é uma comparação, uma ilustração. Em Mateus capítulo de número 25, do verso de número 1 ao verso de número 13, nós lemos uma passagem bíblica que fala também sobre uma parábola das 10 virgens. E observando nesta passagem bíblica que as 10 virgens representam todos os crentes, o que significa que na igreja há 2 tipos de crentes: o prudente e o nécio, o vencedor e o derrotado. Então, nós temos que explicar isso, até porque você que não é cristão, não é evangélico, vai nos entender quando nós estivermos aqui explicando ou comentando acerca desta parábola. Agora nós queremos que você entenda que o que diferencia o prudente do nécio nesta passagem bíblica é que, além de ter a lâmpada, tem que ter azeite também sobrando. Aqui está o crucial. Tem que ter lâmpadas, sim, mas tem que ter azeite de reserva, azeite sobrando. E atentando aqui para o que Jesus ele diz no primeiro verso, dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E a partir de agora nós vamos explicar e estudar um pouco o significado
de cada termo que se é utilizado nesta parábola. Olha, é engraçado que quando a gente começa a aprofundar esse assunto e a gente percebe que ali tem alguns utensílios que podemos dizer como básico, com respeito à lâmpada e com respeito a azeite. A lâmpada, se a gente for lá nos Salmos, a Bíblia vai dizer o quê? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a lâmpada, aqui a gente já pode até dar uma identidade para ela. A lâmpada que nós temos que ter é a palavra. E o azeite nada mais é do que a própria figura do Espírito Santo. João, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a palavra de Deus sem a inspiração do Espírito Santo, praticamente podemos dizer que não é a mesma coisa. Porque sem a direção do Espírito Santo, a pessoa ela abre a Bíblia, ela não consegue ler. Como o apóstolo Paulo diz, meio que esse negócio aqui é loucura para aqueles que não creem. Então, podemos utilizar este símbolo de lâmpada como a própria palavra de Deus e o azeite como o próprio Espírito Santo. Temos que ter reserva dos dois. É interessante a gente observar também, porque elas no caminho para o encontro do noivo, elas dormiram. E o maior perigo não é você dormir, é você dormir sem estar preparado, porque todas dormiram. O diferencial era que 5 tinha azeite nas suas vasilhas e azeite de reserva, e as outras só tinham azeite nas suas vasilhas. Mas visto que a caminhada é longa, o trajeto é difícil, elas dormiram e logo após, conforme a necessidade de alumiar os seus caminhos, o seu azeite foram se acabando, e então o noivo começa a chegar. Mas só que a diferença é que quando o noivo vem, é que as que estão preparadas olham, levantam-se e conseguem andar. Mas quem não está preparado, quando o noivo chama, eles levantam-se e não conseguem ir. Jesus fala no livro de João que aquele que anda durante o dia não tropeça porque vê a luz, mas aquele que anda à noite tropeça porque não vê a luz deste mundo. A luz do cristão é a palavra de Deus. Aquele que não a tem em sua vida, aquele que não observa os seus preceitos como princípios fundamentais para a vivência nessa terra, ele corre-se um grande risco de novo chamá-lo e logo, quando perceber, não está totalmente acabado os seus azeites nas suas lamparinas, mas perceberá que o azeite que está com tanto tempo que perdeu, não dará para chegar ao destino que está preparado para que ele chegue, porque a negligência de muitas pessoas acontece mediante isso. Muitas pessoas têm tempo para orar, mas não oram. Têm tempo para ler a Bíblia, mas não leem. Têm tempo para se santificarem na obra de Deus, no reino de Deus, mas infelizmente deixam, como certa feita eu ouvi, os fios de cabelo, as coisas mínimas e pequenas, distraírem a sua mente, distraírem o seu ser no decorrer do dia a dia. E quando se perdem muitos afazeres, se perdeu, perdendo-se também o azeite. E breve o noivo vai chamar, breve o noivo vai chegar e pedir e ver as suas lâmpadas, os seus rostos alumiados pela palavra de Deus. Irmão João, irmão Vitor, e a todos aqueles e aquelas também, porque há mulheres também que nos ouvem através deste áudio. É interessante nós observarmos o contexto da parábola das 10 virgens. Por que Jesus conta esta parábola? O que foi que fez
Jesus se pronunciar contando esta parábola. Se nós voltarmos um pouco atrás no capítulo de número 24, do versículo de número 3, Jesus ele vai responder uma pergunta feita pelos seus discípulos. Quando os discípulos questionam com relação aos últimos dias, a Bíblia diz que os discípulos eles dizem: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E para complementarmos aqui esta parábola, dentro deste comentário que estamos comentando, se nós estudarmos sobre o casamento judeu, vamos perceber que tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Porque naquele tempo, quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava uma mulher que queria se casar com ela, ele teria que se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele ia à casa da moça com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que ele estava disposto a pagar para desposar aquela noiva. Devemos mencionar que esse valor ele não era qualquer valor, não era um qualquer valor, modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que a noiva lhe traria, tendo que pagar caro, ou seja, pagava-se muito caro para que pudesse ter a noiva, para conquistar a noiva que ele havia escolhido. Quando esse assunto estava encerrado, aí o noivo partiria. Mas antes ele fazia um breve discurso à sua noiva, dizendo: eu vou preparar lugar para você. Então ele retornava à casa do pai. Aqui nós entendemos algo espiritual. João capítulo de número 14, se nós lermos o texto, vamos perceber também que Jesus ele foi para o Pai e foi preparar lugar. E o mesmo Jesus ele diz: porque aonde eu estiver, vós também vai estar. Então, aqui faz alusão de que Jesus ele foi preparar lugar. Então, existe lugar preparado para todos aqueles que um dia subirão no dia do arrebatamento. Por sua vez, a noiva deveria esperar pacientemente. Ela apenas teria que gastar o tempo de espera para se preparar, trazendo para os nossos dias em que vivemos, nós como igreja, noiva do Cordeiro, nós temos que aguardar o noivo, nos preparando, para quando o noivo chegar, subirmos. É interessante que na passagem das 10 virgens, a Bíblia diz que quando o noivo chegou, levaram as que estavam preparadas. Ou seja, o arrebatamento da igreja acontecerá e só subirão aquelas que estão preparados. Jesus ele vem para um povo que está se preparando na oração, se preparando na leitura da palavra e, o mais importante, vigiando, como nós vamos ouvir no final desta parábola. Então, a tradição dizia que ela teria de ter consigo uma lâmpada de azeite, em caso do noivo chegar em altas horas da noite. A noiva deveria estar pronta para viajar de um momento
para o outro. Enfim, suas lâmpadas teriam que estar com azeite, no jeito. Esse é o contexto da parábola. Jesus era judeu e ele fazia coisas como um judeu. Vale a pena também a gente lembrar que algumas festas, como essa de casamento, algumas costumavam durar em média até 7 dias. Então é um negócio muito comprido, muito extenso. Era uma festa que era para você passar pelo menos uma semana descansando para aguentar o rojão. Porque a festa era enorme, 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 enorme. E com isso a gente acaba entendendo que quando Jesus ele faz essa comparação dessas 10 mulheres que se preparavam para um casamento e a questão hoje da vida da igreja, é como se a gente pegasse a igreja e colocasse no lugar daquelas mulheres. E aonde o evento em que o noivo está vindo, a gente pode cognominar como o arrebatamento. E a gente tem que estar preparado de forma definitiva, tanto com o fogo aceso, como quanto tendo azeite de reserva. Tem um negócio bem interessante aqui, que é essa questão da demora. Dentro da demora nasce uma semente chamada de procrastinação. Talvez você que esteja ouvindo esse negócio não saiba o que é que significa. Procrastinar é a pessoa deixar sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. A gente tem um ditado popular aqui: nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. O procrastinador, o ditado dele é: nunca deixe para hoje o que se pode fazer amanhã. E essas mulheres, dadas como nécias, loucas, imprudentes, elas eram o tipo de pessoas que procrastinavam, que deixavam sempre para depois. O exemplo disso, quando o noivo passou, elas tentaram resolver o problema depois, quando na verdade já não dava mais para fazer nada. O que é que eu quero trazer à memória de você que está ouvindo esse áudio? É que oração é uma das coisas assim que a gente pode colocar como essenciais, como leitura da palavra e consagração. São 3 coisas que você nunca jamais pode ter procrastinação, é isso. Nunca deixar para depois, nunca deixar para depois. Porque depois sempre vai ter uma ocupação. E a questão de você deixar para depois, a questão de você carregar suas baterias, de você carregar sua lâmpada com azeite, isso é uma questão de procrastinação. E assim, eu vou falar um negócio para você. Tem um negócio que a gente tem que relevar muito. A gente vive uma era onde as coisas são muito, muito modernas. A tecnologia está muito forte. Esses dias eu estava olhando, eu uso muito a questão do Instagram para o crescimento do trabalho da gente, e eu estava observando, rapaz, eu passo mais de 2 horas por dia no Instagram. Eu vi lá no business, dá para ver a média. E eu fiquei pensando, rapaz, 2 horas, moço, nesse negócio. E às vezes a gente não consegue passar nem 10% disso em oração, nem 10% disso lendo a palavra, nem 10% disso em consagração. Então, para você que está ouvindo esse áudio, é uma coisa que você tem que excluir do seu vocabulário. É jamais procrastinar com respeito às coisas de Deus. Porque vai chegar um dia que o noivo vai passar, a porta vai se fechar, você vai comprar, você vai procurar o azeite e quando você voltar, a porta já não vai mais abrir. E vai acontecer o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Devemos rever aquilo que para nós é prioridade, porque as 10 virgens tinham suas prioridades, assim como nós todos temos também as nossas prioridades, porque é interessante observarmos a questão de por que elas estavam com as suas lâmpadas se apagando e não davam para chegar até a casa do noivo, porque as suas lâmpadas iriam se apagar antes que elas chegassem lá e não teriam como ver o caminho. Então, porque elas não priorizaram a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, elas outrora
deixaram de orar. Não, eu oro depois. Não, eu vou ler a Bíblia depois. Eu vou consagrar-me depois. Vou andar em comunhão depois. Vou santificar-me depois. Só que esse depois tardou-se muito, e logo quando elas viram, não davam mais para chegar até lá. Por quê? A prioridade que elas colocaram mediante o reino de Deus, em viver as promessas de Deus, a palavra de Deus, foram muito poucas. A gente só dá tempo para aquilo que priorizamos em nossa vida, que achamos que é importante. Se você tem como importância a palavra de Deus na tua vida, por que você não lê ela? Se você diz que crê em Deus, mas a maior fé é pautada na palavra de Deus, por que você não está lendo ela? Por que você não faz uso dela para a sua vida diária? É interessante a gente perceber e observar que é algo notório. Se você olhar para o teu lado, dentro de si mesmo, faça agora uma autoavaliação. Será se você tem feito o que é para você fazer? Será se você tem andado como é para você andar? Você diz que crê em Deus, acredita em Deus, que confessa a Cristo com a sua boca, mas será se as tuas obras estão negando você diante dele? Ei, pense de novo. Será se você tem sido alguém melhor? Será se você tem somente procrastinado todos os dias da sua vida? Ei, Jesus te deu uma oportunidade para você ser alguém melhor. Você foi alguém ontem, você é uma nova pessoa hoje. Pense, será se você quer viver assim todos os dias da sua vida? Uma mesmice todos os dias, uma monotonia grande demais? Pare para prestar atenção na tua vida. Ei, você foi feito para grandes feitos, para viver o extraordinário de Deus nessa terra. Não se contente somente com arrepios. Moisés queria ver a presença, a face de Deus, e ele assim buscou. O salmista, ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. Se você tem sede da presença de Deus, beba da água que está na sua frente. Mergulhe no rio do Espírito que está na tua frente, que Deus colocou dentro de você. E através de você vai fluir. Muitas pessoas serão tocadas através de você. Conhecerão o Evangelho. Conhecerão principalmente aquele a qual é o fundador do Evangelho, Jesus Cristo. É a razão de todas as coisas. Então nessa hora você olhe para as suas lamparinas. Será se você tem feito, tem buscado reserva, tem deixado as suas lâmpadas acesas? Porque o percurso pode demorar, sim, mas ninguém está sujeito, nenhuma pessoa não está sujeita a dormir. Todos estamos sujeitos a dormir, mas como eu falei outra hora, o pior não é você dormir, é você dormir despreparado. Ande preparado e, se possível, não durma. Mas se vier a dormir, que esteja preparado para quando o Senhor vier. Porque se ele achar você servindo assim, como um servo prudente e fiel, da qual ele constituiu sobre os seus negócios, você vai ver a recompensa que ele tem para te dar, através das suas obras, através da prioridade que você deu para ele. Priorize Jesus, como assim ele tem te priorizado todos os dias, quando você, em qualquer hora do dia, dobra os seus joelhos e fala com ele, porque ele sempre te ouve e sempre está atento para ouvir a tua oração. Então nós queremos deixar bem claro para você que não é crente, mais uma vez explicando que nesta parábola as noivas representam os crentes, já o noivo representa o Senhor Jesus Cristo. O termo virgens não deve ser visto de forma literal, pois todos nós, crentes, somos vistos diante de Deus como virgens. E eu estava observando algo muito interessante, que o número 10 significa uma completude humana. Ou seja, se você olhar para as suas mãos,
você verá que você tem 10 dedos. Se olhar para os pés, terás também 10 dedos. Da mesma forma que, pelo mesmo motivo, os mandamentos que Deus, Ele deu a Moisés, 10 mandamentos. Então eu achei isso muito interessante. Provérbios capítulo 20, versículo de número 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, essas lâmpadas que estavam com as virgens, podemos dizer assim, que representa o nosso espírito. Sim, o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito, que está aceso diante de Deus. Esse texto ele é riquíssimo e ele traz fortes revelações. Logo nós vamos entender que, por se ter muitas explicações ou interpretações teológicas, muitos, com seus pensamentos, achando aquilo que o seu pensamento diz que é, mas nós não estamos aqui para achar o que nós queremos, ou aquilo que o nosso pensamento possa pensar. Estamos aqui falando aquilo que Jesus disse nesta parábola. É interessante que quando elas se despertam, as 5 loucas e as 5 prudentes, as loucas, percebendo que o azeite e que a lâmpada, na verdade, estava apagando, devido ao azeite que estava faltando, porque o azeite fazia com que as lâmpadas ficavam acesas, olharam para as prudentes e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes respondem às loucas: não, nós não vamos dar a vocês, vão comprar. Nós não vamos dar a vocês porque vai faltar para nós, então por isso nós não vamos dar. Aqui entra a questão da salvação. A salvação, ela é individual. Cada quem tem que lutar pela sua. Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, o segredo, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por outro lado, se você não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você não vai chegar até o céu, porque iremos ao céu através de Jesus. É interessante que elas dizem: vão comprar algo que é individual. Você já percebeu que estamos vivendo um tempo em que as pessoas se preocupam muito com a salvação dos outros? Certa feita um jovem chegou para Jesus e disse: mestre, são poucos que vão ser salvos? Jesus olhou para ele e disse assim: porfiai. A palavra porfiai significa esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ou seja, Jesus estava dizendo exatamente isso para aquele jovem: você está preocupado com a salvação dos outros e está esquecendo da sua. Então, quantos que não se preocupam com a salvação dos outros, com a vida dos outros, Hoje as pessoas, elas criticam muito a igreja, Por alguém estar errado, acha que todos estão errados. Talvez por um pastor que seja errado, acha que todos estejam errados. Não é dessa forma, não é desse jeito. E se você pensava assim, muda esse conceito, muda esse pensamento, porque nem todos que estão na igreja estão errados também. Lógico que cada um vão prestar conta diante do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A Bíblia diz também que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, por isso que esta parábola,
ela faz esta alusão: 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ou seja, tem 2 grupos de pessoas aqui. Um grupo conquistará o céu e o outro grupo, infelizmente, não vai conquistar o céu. É para que eu possa finalizar aqui o meu ponto de vista, né, o meu raciocínio nesse comentário. Elas disseram assim: vai comprar azeite. Agora eu chamo a tua atenção para algo aqui muito profundo, que talvez irmão João, irmão Vitor, muitas pessoas quando leem esse texto não parou para pensar. Quando elas dizem vai comprar azeite para vós, aí eu te faço a pergunta a você que está aí do outro lado nos ouvindo: se elas foram comprar o azeite, o noivo chegou, levou as que estavam preparadas, que tinham azeite de sobra, de reserva. As que foram comprar azeite ficaram. Tu acha que os vendedores de azeite também não ficou? Se elas foram comprar o azeite, os vendedores de azeite também não ficaram? Muitas pessoas hoje têm feito da igreja comércio. Eu falo aqui de líderes, que se diz líderes religiosos, mas na verdade já fez a igreja de comércio, já fez crentes mercadorias, né? Já fez da igreja empresas. Na verdade fez igreja de empresa, crente de mercadoria, né? Estão mais preocupados com lã ou com a lã da ovelha. Não estão preocupados com o bem-estar da ovelha, com a vida espiritual. Poucos se preocupam com aquele pastor que a Bíblia nos diz, que o próprio Jesus nos diz, que deixou as 99 ovelhas e foi atrás da outra ovelha, né? Então, existem líderes que pouco estão se preocupando com a vida espiritual das ovelhas. Torno a repetir, a salvação ela é individual. Então, a verdade é que os vendedores de azeite acabou ficando também quando o noivo chegou. Deixa eu falar para você uma coisa: muitos vendedores de azeites não vão subir no dia do arrebatamento. Mesmo tendo muito azeite estocado, não vão estar. Tem um ponto a se observar bem aqui, eu quero destacar para vocês. Quando todos acordam daquele sono, aquelas loucas, elas pedem um pouquinho do azeite para as sábias, e as sábias foram direto. Não. E com isso eu aprendo que não é todo não que é uma forma de ignorância, egoísmo, orgulho. Isso aqui eu acabo aprendendo que a gente também tem que aprender a dizer não. A gente não pode dizer sim para tudo, não. Vamos acular, não vai ter o que lá, não vai ter só um movimento. A gente fica de longe, não vou. Vamos ali, é só uma saidinha, não vou. Moço, é rápido, não vou. A gente tem que aprender a dizer não também. Esse não seco aqui que as sábias dão para as loucas, ali é uma das maiores lições que nós hoje temos aqui dentro da igreja. A gente também tem que aprender a dizer não. Jesus, Tiago, ele diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então, quando a pessoa ela diz sim para todas as oportunidades que vem na vida dela, ela acaba dizendo não para o próprio Criador. E da mesma forma contrária, quando ela diz sim para Deus, ela está dizendo não para o mundo. Mas para Deus tem que dizer não? Claro que não. O mundo vai te levar para o céu? Não vai, então você tem que dizer sim para Deus. Eu estou falando que Deus é singular, Deus é só um. O mundo é uma variedade muito grande de manjar. A gente tem que aprender a dizer não. De vez em quando até brinco aqui com os meninos, que crente tinha hora que tinha que ser cego e surdo. Porque presta atenção em tudo que os outros falam. Não é o reverendo irmão
O irmão Milton sempre falava, né? O ouvido de mangueira, né? Que entra de um lado e sai no outro. Pior que entra e fica bem no meio da mangueira, não sai. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho ouvido de mangueira pro mundo. Entrou de um lado, sai do outro. A gente tem que aprender a dizer não para os pratos, para os manjar. Por exemplo, Daniel. O cara chegou lá nele e falou: ó, a gente vai dar aqui da melhor iguaria. O que o rei come, vocês também vão comer. Não. Eu não vou me contaminar com isso aí. Eu não vou me contaminar com isso aí. A gente tem que aprender a dizer não. Se acontecesse um caso daquelas sábias dividir com elas, as próprias sábias alertam. Não. Porque pode acontecer de faltar a nós e a vocês também. Né? Não tinha a possibilidade de todo mundo entrar. Elas são bem claras, elas falam. Não, porque pode acontecer de faltar para nós e para vocês também. Então, fica aqui um legado grande desse pequeno versículo. E diz, não. A gente tem que aprender a dizer não. Isso aqui também eu aprendo com o Daniel. A gente tem que aprender a dizer não para os pratos do mundo. Interessante a gente ressaltar também, porque no momento que elas pedem o azeite, as prudentes, elas falam: eu não vou comprometer a minha salvação por causa da tua negligência. Então vocês têm que dar o valor devido ao azeite que vocês devem ter. É aquelas pessoas que não estão dando a devida importância ao seu azeite, tomem muito cuidado, porque ninguém vai dar azeite para você. Ninguém vai lhe dar a salvação. Ninguém vai orar para encher a sua lamparina se você não estiver disposto a orar por si mesmo. Como disse o pastor Júnior Trovão pregando nos Gideões, ninguém é responsável pela tua vida espiritual a não ser você. A tua vida com Deus, você é responsável por ela. A tua convivência no meio da sociedade, você é responsável por ela. Você deve ater as suas consequências das suas atitudes. É importante você prestar atenção na tua vida, no teu pensar, no teu andar, porque o noivo, ele vai chegar. Ele pode, até na nossa mente, pensarmos que ele está tardando para conosco, mas a realidade verdadeira é essa: ele vai chegar, e quando ele chegar, será se o teu azeite estocado é o suficiente para abrir o caminho até chegar perto dele. Não negligencie a realidade, mas viva pensando que Cristo breve virá e que nós devemos estar preparados, vigilantes, sempre constantes, olhando para um lado e outro. E não na inconstância, mas constantes na oração, constantes na comunhão, constantes na vida com Cristo, a vida única que nos levará a morar com Ele nos céus. Não viva uma vida dupla, não seja uma pessoa de dupla face, de duplo caráter, mas procure ter sempre a sua identidade e principalmente a identidade com Cristo, porque só vai entrar no céu aqueles que estiverem com as suas identidades para ser reconhecidos lá, assim como é aqui também na terra. Deus os abençoe e que a tua vida venha estar pautada nos escritos bíblicos até nós aqui deixado. Quero aqui, meus irmãos, concluir aqui meu comentário acerca da parábola das 10 virgens com uma pergunta para todos aqueles que estão nos ouvindo. A pergunta que eu faço é, eu também não vou ser hipócrita, e esta pergunta também é feita a nós. Na verdade, todos os dias nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que nós estamos prontos para a vinda do noivo? Será que nós estamos prontos para o dia do arrebatamento? Eu quero que você saiba que Jesus está muito próximo.
de arrebatar a sua igreja, de vir buscar o seu povo. As virgens representam todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Salvador das vossas vidas. Mas uma coisa é eu ter Cristo como Senhor, outra coisa é ter Cristo como Salvador. Muitas pessoas dizem que tem Cristo, mas tem Cristo apenas como Senhor das vossas vidas. Como Senhor não é o suficiente, tem que ter Ele também como Salvador das vossas vidas. Até porque Senhor todos podem chamar a Ele, mas Salvador só verdadeiramente aqueles que confessaram a Ele diante dos homens e vivem uma vida pautada na palavra do Senhor. Então a diferença está no azeite, ter e não ter o óleo, para que a chama ela não se apague. O azeite representa o Espírito Santo, a presença do Senhor, né? A graça de Deus em nossas vidas. Como está a sua candeia? Como está a sua lâmpada? Como está a tua vida diante de Deus? Se tem fogo, como está a sua vasilha de reserva? Ou será que você está vivendo por um fio de que a chama do Espírito Santo já está se apagando em sua vida? Será que tem faltado oração? Faltado perdão? Arrependimento? Amor? Paciência? Paz? Fé? Mansidão? Longanimidade? Bondade? Diferença? Obediência? Confiança ou a meditação na palavra? Se tudo isso faltar na sua vida, certamente seu vaso de azeite está vazio. Isso não é um bom sinal, pois o noivo está às portas. E hoje, tanto a mim quanto o irmão João e o irmão Vitor, nós queremos dizer para você, meu amigo, minha amiga, que não é crente, e você também que é crente e vive uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda há tempo. Hoje é o dia de você mudar a sua vida, mudar suas atitudes, suas maneiras para com Deus. Comece a encher a vasilha da reserva, para que a chama do Espírito Santo nunca venha se apagar em sua vida. E quando o noivo vier, ou quando o noivo chegar, você estará pronto. O noivo precisa que nós estejamos iluminados pelo Senhor, pois o mundo está em trevas, em uma completa escuridão, e não se vê a luz, a não ser a Cristo. Se não tiver diferença, o noivo não os levará para consigo. E é que eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Mais uma vez, Deus seja louvado pela vida do jovem João Ranulfo, também do jovem Vitor, nossos companheiros, amigos de ministérios. E que a graça e a paz do Senhor venha estar com todos vós que acabou de escutar esse áudio.